Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Professor Eudes falando. Mais uma questão sobre geometria analítica. A questão diz o seguinte: determine a área em metros quadrados do triângulo a seguir, sabendo que ele é retângulo em B. Temos aqui um triângulo formado pelos pontos A, B e C. Sabemos que ele é um triângulo retângulo em B. Isso facilita bastante o nosso cálculo aqui. Daria para fazer isso sem essa informação? Daria, mas tendo essa informação fica muito mais fácil. Sendo assim, para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Sabendo que ele é triângulo em B, eu posso estabelecer que esse lado aqui vai ser a nossa base e esse lado aqui vai ser a nossa altura. Lembrando que a altura e a base elas têm que ser perpendiculares, então, não importa em qual direção ela esteja virada. Base, altura. Então, no caso, a altura seria a distância entre o ponto A e o ponto B, e a base seria a distância entre o ponto B e o ponto C. Para vocês imaginarem isso melhor, é só vocês virarem a imagem e colocar a base para baixo, como vocês preferirem. Mas sendo assim, então, para eu poder calcular essa área, eu vou precisar calcular primeiro então essa altura e essa base. Como é que eu faço isso? Calculando a distância entre esses pontos. E como é que eu calculo a distância entre pontos num plano cartesiano? Utilizando a seguinte expressão: d, distância, entre o ponto A e o ponto B qualquer, é igual a raiz do x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A também ao quadrado. Isso aqui praticamente é uma derivação do Teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto, e aqui eu tenho a hipotenusa. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembrando que se tem uma raiz do lado de cá, é como se eu tivesse quadrado do lado de cá. Então temos o seguinte: a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz x de B. O x de B aqui no caso seria 3, menos o x de A, que no caso seria 1, mais y de B. Y de B, 5, menos o y de A, 3, também ao quadrado. Então, essa distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, mais 5 menos 3 também dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4, 2 ao quadrado também 4. Então, aqui eu vou ter a raiz de 8. Essa raiz de 8, no caso, é a distância entre o ponto A e o ponto B, ou seja, a nossa altura. Agora eu vou fazer a mesma coisa calculando a distância entre o ponto B e o ponto C, que vai ser a nossa base. Então vai ficar o x de C menos o x de B ao quadrado, mais o y de C menos o y de B também ao quadrado. Então essa distância entre o ponto B e o ponto C vai ser igual a raiz x de C. O x de C é 7, menos o x de B. O x de B, 3 ao quadrado, mais y de C, 1, menos o y de B, que é 5. Então, eu vou ter 7 menos 3 dá 4. E 1 menos 5 dá menos 4. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C vai ser igual. 4 ao quadrado dá 16, e menos 4 ao quadrado também dá 16. 16 menos mais 16, 32. No caso, nossa altura aqui foi de raiz de 8, e nossa base, raiz de 32. Então, vou deixar aqui na forma de raiz mesmo, porque a gente vai ter que multiplicar esses valores depois. Depois, no final, a gente resolve essas raízes. Ver se tem como solucioná-las sem precisar trabalhar com raízes com números decimais. Então, a área desse triângulo vai ser igual à base. Raiz de 32
vezes a altura, que foi a raiz de 8, dividido por 2. Propriedade aqui das raízes. Se eu tenho uma raiz multiplicando a outra, posso manter a raiz e multiplicar os valores que estão aqui dentro. 32 vezes 8, 256, dividido por 2. Mas qual a raiz de 256? 16, dividido por 2. Então, essa área total vai ser igual a 8. Veja que os eixos cartesianos estão em metros. Então, eu tenho 1 metro na altura e 1 metro da base. No caso, então, na superfície, então eu vou ter metro vezes metro, que é igual a metro quadrado, como está sugerido aqui na questão. Ok? Beleza, gente? Abraço, até a próxima. Valeu!